que aconteceu? Bem, é que eu estava em uma mescaleria, estava vindo um nanotel e aqui algumas goteiras deram a ele algumas gotas e o mataram. Já 8 meses, amanhã 8 meses e não há nada. Se não encontraram nada, a procuradoria encerraria o caso, certo? Por que a pasta ainda está ativa? Porque eles não podem, mas também não querem. Porque a ele tiraram a vida. E ele queria continuar vivendo como qualquer jovem. Eu posso dizer sim. A cidadania, né? As pessoas que se cuidem muito, porque lá fora não há justiça. Em um país onde a violência afeta a todos, sem distinção de gênero, hoje nos reunimos para refletir sobre o trágico caso de Dario Ávila, um jovem cuja vida foi abruptamente interrompida. Uma noite que parecia normal, uma saída para a festa com amigos, se transformou em um capítulo de incerteza e dor. Desde aquele dia, sua mãe, família e amigos vivem um pesadelo, enfrentando não apenas a perda de Dario, mas também a indiferença das autoridades responsáveis por investigar e fazer justiça. Hoje, sua mãe e seus entes queridos, seu pai, sua mãe e sua irmã, sua amiga, também estão aqui conosco, elevando a voz para exigir respostas, reivindicar ações e visibilizar um problema que continua tirando vidas enquanto se encontra no esquecimento institucional. Este é um chamado para lembrar que cada vida importa e que a justiça não pode ser seletiva. Irene Ávila, eu sou mãe de Dario Ramon Álvares Ávila. Meu filho era um jovem que trabalhava no governo da Cidade do México, no Instituto de Segurança e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado. Ele é separado, tem uma menina de 12 anos, tinha a custódia, pai de uma menina de 12 anos. Ele faleceu porque saiu para se divertir com seus amigos e foi morto. Algumas goteiras. Eu sou pai de Dario Ramon Álvares Ávila, meu filho. Desde o momento em que ele chegou à nossa vida, para nós foi a maior ilusão que todo pai poderia ter tido. Meu filho sempre foi uma criança com muita luz. Onde ele estava, onde ele chegava, tinha muito brilho, tinha muito carisma perante as pessoas. Nossa relação era muito boa. Nós como pais temos 3 filhos, ele era o mais velho. E sempre ensinamos a eles que há coisas boas, há coisas ruins. Do ruim eles aprendem, mas não devem seguir. Com o passar do tempo, ele foi crescendo como qualquer outra criança. Ele sempre foi muito respeitoso com todos os seus familiares, foi um maravilhoso filho, um excelente irmão e um ótimo pai. Ele concluiu a graduação em administração de empresas, casou-se aos 23 anos, tornou-se pai aos 23 anos. Exatamente. No dia em que ele começa a trabalhar no Instituto de Segurança e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado, seu bebê nasce. Então foi feito um decreto em que as mulheres grávidas podiam entrar em qualquer hospital. Sua esposa entrou no Hospital Morelos do Iste e lá nasceu minha netinha. Minha neta nasceu com lábio leporino e fenda palatina. Graças a Deus que ela nasceu lá. E meu filho. A partir daí a vida dele foi a filha. Ele se separou, não se divorciou, apenas se separou, mas eles mantiveram um bom relacionamento. Nós temos um bom relacionamento com minha ex-nora e ela nos deixa ver a menina. Meu filho via a filha quinzenalmente, mas eles eram melhores amigos, os melhores. Meu filho era sua mãezinha, sua rainha. Para mim, meu filho, me orgulha muito porque nunca tinha visto um pai que amasse tanto a sua filha. Apesar de que
pois era um casal que pois já não viviam juntos. A mãe e ele, mas ele foi um pai muito maravilhoso para sua filha, muito respeitoso e muito atencioso. Eu sou Diana Alvitos, sou a irmã mais nova de Dario Álvares. Meu irmão foi um segundo pai para mim, um tempo da minha infância. Meu pai não estava conosco porque procurava melhores oportunidades para nos dar coisas melhores na vida. E ele estava comigo. Agora que ele não está, agora percebo que me pareço muito com meu irmão, porque ele me criou por uma parte da minha vida. Ele era um homem extraordinário, como meus pais e sua amiga já disseram. Ele era incondicional, seu amor era infinito. Ele sempre me tratou como uma filha a mais, apesar de ser meu irmão. Ele era meu cúmplice, era meu exemplo a seguir. Apesar de que, bem, como todos os irmãos, tínhamos nossas discussões. Dario era uma pessoa cheia de vida, era uma pessoa que poderia ser chamado de amava a vida, amava vivê-la. Amava o que o cercava, o que ele chamava de vida, sua família, sua menina. Era um grande amigo. Uma pessoa que, mesmo que não te conhecesse e te visse em um problema, poderia se aproximar e te dar a mão e te dar confiança. Porque, além disso, era uma pessoa que inspirava muita confiança, tinha um carisma bastante bonito. Eu me lembro que nos meus dias de trabalho com ele, bastava que ele olhasse para mim e sorrisse para que todo o estresse fosse embora. Meu nome é Carla Casares, sou amiga de Dario Ramon Álvares Ávila. O motivo pelo qual estamos aqui hoje é para pedir justiça pelo homicídio de Dario. Ele falou comigo no dia 22 por volta das 22 horas. Ele me disse: mãe, estou cansado, tinha um problema com a garota com quem estava saindo e... Eu disse a ele: não se preocupe, amanhã conversamos, descanse, amanhã conversamos e... Vá dormir agora, filho. Sim, mamãe, eu te amo. E eu disse ao meu pai que o seu pai não está aqui, e sim lá embaixo. Estava na avenida consertando o seu carro. Eu disse a ele que estava lá embaixo com o carro bem. Depois: eu o amo, mamãe. Eu te amo. Cuide-se. Essas foram as últimas palavras que eu ouvi dele. Ligava e ele não atendia de manhã. Que estranho. E eu falei com essa garota, que era sua parceira, e ela me disse que, bem, ela também não respondia, que era estranho. Eu disse sim, porque ele sempre me responde. Quer dizer, não há momento em que você diga que ele está bebendo, está onde quer que ele queira, onde quer que ele esteja. Ele me respondia. E eu disse a um vizinho: ei, posso te pedir um favor? Você pode ver se o Darinho está lá, porque não tem nada. Ele não atende o celular, eles desligam a chamada, está tocando e de repente desligam. Ele me disse que sim, que iria imediatamente. E ele foi e me disse que o carro dele está lá, a moto dele está lá, mas ele não está, está tudo fechado. Eu digo: não, pode ser, já são 9 da manhã. E não, ela responde. Naquele dia, 23 de março deste ano, estivemos ligando para meu filho e ele nunca atendeu. Então, à noite eu digo à minha esposa: vamos jantar. Fomos jantar, ela e eu. Por volta das 21 horas recebo uma ligação dizendo-me: tio Dario está morto. Eu disse: não me diga isso, tio Dario está morto. Venham agora para a cidade do México. Eu não sabia como contar à minha esposa, pois ela é diabética. E já por volta das 9 da noite, um sobrinho nos ligou, falou com meu marido: eu sou diabética, e disse: tio, então vou te dizer uma coisa. Acabaram de me informar que Dario está morto em um hotel. Como podia? Eu disse a ele: nós fomos para lá, e a verdade, na minha mente, aconteceu muitas coisas, muitíssimas coisas.
Eu não acreditava. Chegamos à procuradoria e a verdade ainda não dimensionava eu o que tinha acontecido. Então, até aí, ele me disse que de Pachuca até aqui, o tempo pareceu uma eternidade, pois não conseguia acreditar. Eles nos disseram para ir à procuradoria e minha nora chegou lá no hotel, ela identificou o corpo e foi quando nos disseram que sim, era ele. O dia em que eu descobri, não sei, muitas vezes te dizem que as coisas acontecem por um motivo. Se eu estivesse no México, talvez não teria suportado a notícia. Eu estava na Suíça. E me ligaram, já eram 4 da manhã. E desde que, bem, eles não me disseram diretamente, primeiro ligaram para o meu parceiro. E achei muito estranho, porque foi de madrugada e como se algo me fizesse acordar. Quando ele acordou para atender uma chamada, vi mensagens da minha mãe e a primeira coisa que pensei foi: ai, não sei, aconteceu algo com meus cachorros porque eu os tinha deixado com meus pais? E eu liguei para eles e ouvi minha mãe inconsolável. E ela passou para o meu pai e ele disse, e é algo que eu nunca vou esquecer essa frase. Não sabem a impotência que senti por estar tão longe, por ter chegado a um novo país que ia conhecer? Já não foi uma experiência bonita? E foi toda uma travessia de um dia inteiro. Está pensando se eu iria me despedir dele, se eu chegaria e não seria verdade. Quer dizer, foi de uma das piores experiências que já vivi na minha vida. Quando eu soube de sua morte, pois não podia acreditar. Eu havia falado com ele 2 dias antes do que aconteceu. Descobri por uma foto que um dos seus amigos postou e foi como, ele morreu um amigo dele, pensei porque era um motociclista. E eu disse, bem, agora vou escrever para dar meus pêsames. Depois voltei a entrar no Face e vi outra foto dele sozinho. Já com bem desejando-lhe chegar longe e brilhar no céu. E assim foi. De quê? Acho que não foi o amigo. Entrei no perfil dele e confirmei que quem havia falecido era ele mesmo. E começaram todos esses questionamentos sobre o que havia acontecido com ele. Porque eu não tinha contato com mais ninguém além dele. A única pessoa que eu conhecia naquele momento era ele. Então eu não podia perguntar a ninguém o que havia acontecido. Eu não sabia, não havia notícias, não havia... Bem, nada. Em seu perfil só havia condolências repetidas. E para mim é muito estranho, porque eu tinha acabado de falar com ele, ele não estava doente, não este. Bem, nada fora do comum e ordinário que me indicasse que algo tinha acontecido com ele. Além de talvez um acidente de moto, porque, bem, ele era motociclista. Então esse foi o meu primeiro, talvez, acidente de moto. E mais tarde alguém pergunta se tinha sido um acidente de moto e dizem que não. Então descartei a ideia de que tivesse sido um acidente de moto. A próxima coisa que me veio à cabeça foi pensar que o tinham matado porque era uma pessoa muito alegre, uma pessoa que aproveitava a vida. Descartada a hipótese de tentativa de suicídio. Então foi... Algo aconteceu com ele? Depois do que aconteceu que nos disseram para irmos ao Instituto Médico Legal, fomos ao Instituto Médico Legal, minha namorada reconhece o corpo. Para isso, no corpo foi relatado à 1 da manhã, à 1 da tarde, e lá eles avisaram já à noite. Eles nos avisam, vamos reconhecer o corpo. Eles o levam para o necrotério, passam meu marido e eu para vê-lo. Vemos o corpo, descobrimos, eles abrem o saco onde o levavam e daí então nós fomos embora. Comentários da Polícia de Investigação. O que aconteceu? A
é que ele estava em uma mescaleria. Eles vieram para o hotel e aqui algumas goteiras, sabe? Deram algumas gotas e o mataram. E com quem ele estava? Bem, havia outro cara que estava com ele, vomitou o quarto todo, nós o tiramos de lá, o levamos para o Ministério Público, ele continuou vomitando e o internamos. Foi tudo o que eu soube. Depois nos entregaram o corpo dele, foi de madrugada e de... Então eles nos disseram para arrumar tudo para ele. Como é mesmo? Para o funeral? E eles já nos dão um atestado. Os erros de ortografia nos atrasaram em 1 hora. Só nos entregam pela manhã. Vamos ao semáforo, porque de lá nos mandaram para o semáforo. Formam os carros alegóricos até que possam fazer a autópsia e nos entregam o corpo. E quando chega o corpo do meu filho, que para nós foi a pior coisa que poderia ter acontecido, ver meu filho em um saco, vê-lo nessa situação. Eu digo que eles não vão ver o meu filho totalmente frio, congelado, sua boca roxa, seu ouvido roxo. É algo muito forte. E até hoje não entendo e não compreendo. Por que que as pessoas boas vão embora? E por que as pessoas ruins continuam aqui? Por que as autoridades, quando ocorre algum óbito, não agem como deveriam, não agem imediatamente, deixam o tempo passar? Publicam no Face que então onde vão velá-lo? E que se alguém quiser acompanhá-lo em seu último adeus, então nos esperam lá. E chegamos mais de 100 amigos para despedir dele, muita família e mais de 100 amigos para despedir. Para nos aproximarmos de sua mãe, de seu pai e agradecer-lhes o maravilhoso filho que eles trouxeram a este mundo, o maravilhoso ser que eles nos emprestaram e nos permitiram conhecer. Porque definitivamente meu amigo era grande pelos pais que o educaram. E era grande pela pessoa que era respeitosa, carinhosa, afetuosa. Já não levamos. Quando já terminamos de velar meu filho, chegamos ao seu apartamento e vejo as notícias e é aí que eu descubro, pelo 104, que tudo o que tinha acontecido, que meu filho estava em uma mescaleria bebendo com alguns amigos. É visto nas reportagens que ele postou que meu filho está sentado, normal, e há outro corte de vídeo onde ele está dançando. E daí, até o hotel, ele faz o trajeto e chegam ao hotel. Ou seja, o próprio 104 faz o trajeto de sua investigação. E aí, no vídeo, aparece meu filho no hotel, e ao seu corpo. E elas saem por volta das 7, por volta das 9 da manhã, vestidas com as roupas do meu filho. Uma delas estava usando seu boné, seu moletom, e a outra estava com a pochete dele. Quando passam pelas câmeras, elas fazem isso, abaixam a cabeça e vão embora. Foi quando eu descobri o que havia acontecido com minha filha. Tenho quase certeza de... Posso imaginar como essas duas pessoas se aproximaram dela. Porque eles conseguiram contatá-lo. Porque ele não tinha más ações para nenhuma pessoa. Ele era capaz de fazer amizade com qualquer pessoa em 5 minutos. Então eu posso pensar que por esse lado eles chegaram até ele e ele não teve a malícia de ver que algo ruim iria acontecer. Era uma pessoa que gostava de festas porque amava viver a vida, como já disse. Era uma pessoa que depois de uma jornada de 7 dias de trabalho, de 6 dias de trabalho, porque às vezes inclusive trabalhava aos domingos.
Ia e relaxava e se divertia em uma boate, em um bar, porque gostava de dançar. E isso não deveria ter sido um problema, porque fez isso por muitos anos. No dia do seu velório, todos nós descobrimos simultaneamente como ele havia falecido. Não sabíamos nada. As notícias começaram a chegar. Os links de download do noticiário da 104, que informava que uma pessoa havia sido vítima de goteiras. Pessoalmente, eu não sabia o que era uma goteira. Eu tinha ouvido falar do seu modus operandi, mas eu não sabia a definição de goteira. As chamadas goteiras, como as autoridades as denominam, são mulheres que operam em ambientes como discotecas, festas e celebrações. Essas pessoas atraem homens com o objetivo de, em um segundo local, administrar-lhes colírios ou algo similar em suas bebidas. Essas substâncias fazem com que as vítimas percam a consciência, o que permite despojá-las de seus pertences. Essa prática, por ser imprecisa e ao mesmo tempo perigosa, envolve riscos graves, como a possibilidade de overdose. Em alguns casos, essas overdoses foram fatais, já que os químicos presentes nas substâncias utilizadas podem afetar severamente o sistema cardiovascular e nervoso, arriscando a vida das vítimas. Daí a promotoria bem nada nos diziam não, se formos pegar, vão e voltem, nós vamos falar com vocês, não se preocupem. 3 meses, nada. Até encontrarmos um advogado, pois nos diziam para não contratar o advogado público, já que ele não cuidaria bem do caso. Eu não conhecia o advogado, disse de ofício, disse não. Contratamos um advogado, e quando chegamos com ele, eles já ficaram irritados. Eles revisam? Eles não me deram cópias do arquivo. Não me disseram como o meu filho morreu. Não me disseram que os exames de sangue para eles chegaram 5 meses depois e não havia resultado. Eles não tinham recebido, não havia químico para fazer o teste, eles não tinham os elementos necessários para realizá-lo. Foi isso que nos disseram. Quando vamos ao advogado? Bem, ele Ele disse que o arquivo está mal feito e perguntou ao Ministério Público o que está faltando com base em seus conhecimentos. Para que você organize bem o arquivo? Não, é que não temos químicos aqui, não tem. Então contratamos um médico químico, um médico perito e um químico de criminalística. E eles primeiro os levamos bem. O advogado os levou. Primeiro eles levaram o ofício, onde lhes disseram que tínhamos esses especialistas e queríamos realizar uma perícia nas bebidas e eles não nos deixavam. Então depois com o ofício eles pediram que fossem as perícias. Depois das perícias, bem, eles não disseram que para se apresentarem, deram-lhes uma data, já se apresentaram. Fizeram eles esperar até que finalmente puderam ir ao depósito de evidências para coletar as provas. Com câmeras e tudo, eles as levam. Se encontraram um químico. O médico explicou a eles por que não foi encontrado no corpo e por que foi na cerveja. E ainda assim não querem levar o processo judicial e assim... Estou lutando agora contra o Ministério Público, porque eu levo. Tivemos 2 audiências com o juiz de controle solicitando que o Ministério Público nos diga o que falta ou por que não judicializa. E ele não tem nada? Nada mais que faltam requisitos, que faltam documentos. Até esta última que eu fui com meu marido e o juiz disse para eles serem um pouco empáticos com os pais. Por que não se judicializava o cartão, a pasta? Depois de 8 meses, quase, disse o juiz, são quase 8 meses. Por que não fizeram isso? Meu advogado ainda assim lhes deu mais 20 dias. Lá fora começamos a encarregada da promotoria, a promotoria 8, nos disse que estava muito irritada, porque se eles estavam trabalhando conosco,
Por que nós não fazíamos o que eles diziam? E meu advogado disse, já te esperei muito? Ela me diz agora, a desculpa era que eles... O Instituto Nacional de Estatística não havia fornecido a informação de onde elas moravam. Até agora já vão ser 8 meses, 8 longos meses, e para nós, nossa vida está acabando. O fato de não poderem resolver algo que eu digo ao Ministério Público: como pode ser possível que 4 pessoas entram em um quarto e saem 3 vivas? Elas já estão plenamente identificadas pela pessoa, porque meu filho estava com outra pessoa, com outro amigo. Ele se identificou, meu filho estava indo. Pelo que eu sei é que eles estavam em um, saíram 3 homens, as 2. Um deles perguntou se poderiam deixá-lo em casa, mas ele emprestou o carro para o meu filho para que a festa continuasse. Então eles levam o carro, vão deixá-lo em casa e continuam, chegam ao hotel. E é o que eu não entendo, se meu filho nos vídeos não parece bêbado, não parece tonto. É ele quem paga o serviço do hotel, entram no hotel e elas pedem cervejas e pagam com o cartão do meu filho. Como? Quer dizer, eu digo é que não. Elas foram por quê? E daí elas saem, pedem um Uber e oferecem ao Uber as joias do meu filho que ele tinha, suas correntes, suas pulseiras, e oferecem os celulares que meu filho tinha. O Uber está lá como testemunha também. Está como testemunha a outra pessoa que estava com meu filho, que diz que ele, quando saiu do bom, assim diz a pasta, ele sai do banheiro e vê como uma delas coloca as gotas na bebida do meu filho. E ele tenta gritar, mas já não consegue, porque também já havia ingerido 1 ou 2 cervejas com gotas que ele não havia percebido. Ele tentou vomitar e começou a fazê-lo, mas diz que já viu o corpo do filho que não se movia mais. E tanta foi a inconsciência de ambos que os deixaram nus na sala. Diz em que condições e como o encontraram. Meu amigo foi totalmente denegrido, deixaram-no nu em um quarto. Eles nem se incomodaram em checar se ele estava morto. Ou seja, apenas o abandonaram lá. Eles tiraram tudo dele, suas roupas, tudo e sua vida, porque tudo poderia voltar, menos isso. Então, eles denegriram meu amigo. Essas 2 mulheres denunciaram as autoridades porque deixaram o corpo dele por 12 horas em um quarto de motel. E eles têm denegrido ele desde o momento 0, por ser homem, pelas condições em que o encontraram. É assim que as autoridades do nosso país agem? O que aconteceu com eles? Porque na minha forma de pensar, como ele não estava muito bêbado, eu sinto que eles colocaram algumas dessas gotas nele. E sim, porque aparecem na cerveja. Mas como te disse, né, a promotoria não quer mais Judicializar esse arquivo, já tem todos os elementos, todos. Mas o que faço diante da autoridade que está? Estou lutando contra a autoridade para que se faça justiça ao homicídio do meu filho. Como comento com minha esposa, ela sai com o moletom do meu filho, seu boné e sua pochete, onde ela carrega seus pertences, saem totalmente cobrindo o rosto. Por que eles fazem isso? Porque eles fizeram algo, porque uma pessoa que não fez nada mostra o rosto. Mas, no entanto, é assim que elas operam, em drenar os homens, despojá-los de seus pertences e deixá-los lá jogados. E eles não sabem
Se essas pessoas não vão mais acordar, o que eles vão fazer é tirar o que puderem. Mataram meu filho e, além de matá-lo, foi com agravantes e vantagem e ainda o deixaram lá nu. Eu digo não. Não entendo a procuradoria que haja justiça para o meu filho, que já processe o caso, isso é o que eu peço. Que já processe, já não precisa de mais nada. Ou seja, suas perícias não coincidem com a perícia que nós fizemos, porque ele supõe que essas, pelo que eu investiguei, essas gotas que colocam são voláteis. Por isso ouvi dizer que era o crime perfeito, porque essas gotas chegam um tempo que já não são detectadas. Meu filho fez os testes e tudo mais. Depois de mais de 8 horas, mais de 12, eles não iriam encontrá-lo. Depois de 12, eles me dizem. Aos 5 meses. Mostra que não há evidências nas gotas e você diz, como não? Bem, é lógico, você não vai tê-las. Mas eles fizeram no sangue, depois me dizem que não, que tinham prova de sangue, de cabelo e cérebro. Eu nunca vi meu filho que tenham tirado o cérebro, porque nós abraçamos meu filho. Nós o levantamos quando não vimos e não vimos que eles fizeram algo assim com ele. Não sei se depois que o levaram para o CMSO do bunker, lá eles fizeram esses testes. Mas até agora, as datas que a Procuradoria reporta dentro da prova que falta estão muito desatualizadas. Agora me disseram que vão fazer um teste em Umbelo para ver se encontram o químico. Depois de eu dizer não, depois de 8 meses, você me diz que vai fazer outro teste? Ah. E o médico especialista que nós colocamos disse, não é impossível. Ou seja, por isso procuramos na cerveja, porque lá é líquido, bebem, mas sempre deixam, todos nós deixamos algo na cerveja. E essa cerveja, se eles tinham, já está o especialista, já estão as testemunhas que dizem como elas saíram com eles. Está o que o 104 subiu da mescaleria, porque era na Roma. Desde lá Roma até Estapalapa, Atlágua, até lá chegam. Como é possível que desde aí ele tenha chegado à mescaleria e o relatório do Serviço Médico Forense diz que ele faleceu às 9 da manhã. Vê-se que eles entraram no hotel às 7, entraram às 9, meu filho já havia falecido. Eles dizem que não as haviam contratado e que estavam lá no dossiê de investigação. Vou te explicar por que não nos aproximamos. A mescaleria diz que ele não tem câmeras, eles não têm câmeras e já têm seus advogados, mas que eles não lidam com câmeras. Que o que se uniu 104 foi pela mesma gente que estava gravando um evento de um lado de um aniversário. Pois que comecem a pensar que são filhas, que comecem a pensar que são mães que têm filhos e que um dia seus filhos podem passar pela mesma situação. E é quando vão ver o que é sofrer como uma mãe, como um pai. Na busca por justiça, logo se tornou evidente um fato que não havia sido considerado inicialmente: a desigualdade de gênero. Este fator marcou profundamente o caso de Dario, tornando-o objeto de comentários, zombarias, estigmatização e até mesmo obstrução dos processos judiciais. A percepção social e os preconceitos de gênero contribuíram para minimizar a gravidade do caso, relegando-o a um segundo plano e dificultando o acesso a uma investigação imparcial e efetiva, expondo não apenas as falhas do sistema, mas também a necessidade urgente de construir uma justiça que seja verdadeiramente equitativa e livre de preconceitos. Bem, esse comentário também foi o que fiz tanto para o Most Valuable Player quanto para os direitos humanos. Fiz a pergunta de por que, se tivesse sido que o homem tivesse matado a mulher
imediatamente prendem o homem. Mas como é ao contrário, não se faz nada. Que os homens também somos vulneráveis. Me disseram que esta é a sociedade em que vivemos e se a de direitos humanos me disse sim, eu entendo. Mas é a sociedade em que vivemos? Porque se eu fosse mulher, te asseguro que não esperariam por provas, e isso nós dissemos à Procuradoria. Por ser homem, eles não as detêm, porque quem morreu foi um homem. E se fosse uma mulher? Agora, eu entendo que todo o feminismo já está... Eles estão... Mulheres são muito protegidas. Que bom, mas eu sou mãe e mulher. E eles mataram meu filho. E onde eu fico? Porque eles me deixaram sem meu filho, deixaram minha neta sem o pai dela. Minha neta ainda tem muitas cirurgias a fazer. Minha neta está sofrendo. Uma menina sofre por causa do pai, que se pergunta por quê? Por que meu pai? Por que me deixaram sem ele? Ela se desenha de costas para a psicóloga. Ela não quer ver seu presente. Ela quer continuar vivendo seu passado. É uma menina e estão deixando-a sem seu pai. Os homens valem, os homens têm um valor. Eu não sei porquê, quando é homicídio, não acontece nada, com os homens não acontece nada, mas veja tudo o que está acontecendo com uma mulher. Se eu denunciar agora que meu marido me bateu, e mesmo que ele não tenha me tocado, eles já o prendem. Os comentários com os quais mais nos deparamos desde o início, um deles é que, bom, porque ela estava na pachanga. Que pena que só os feios morrem. Posso te dizer, 90% dos comentários de mulheres comemorando, que bom, pra quê? Se ele estivesse em casa, isso não teria acontecido com ele. Ofensivas, porque as pessoas não param para pensar que atrás de seus comentários pode estar sua mãe lendo sua filha. Porque sua filha já está em idade de pegar um telefone e perceber tudo o que está acontecendo. Quer dizer, as pessoas não têm um pingo de empatia antes de comentar absolutamente nada. As pessoas só opinam porque tem boca, eu acho. Assim são as leis. E por que não o homem? Por que não o defendem? Por que não veem que ele é uma vítima? Porque eles também são vítimas. Por que não os defendem e por que não os protegem? Como protegem a mulher, é a mesma coisa. Homem e mulher correm riscos agora que se cuidem tanto quanto as mulheres. Igual as bebidas que não deixem uma bebida se não veem que as abrem. Se não a bebem naquele momento, não a bebam, já que não as deixem numa mesa, porque é o que elas aproveitam. O momento exato em que eles se distraem para poderem jogar essas coisas, essas gotas, e dominá-los. E o objetivo? Eu sinto que é assaltá-los, mas eles já não têm sentimentos se os matam. Já não. E o que eu diria a eles? Que se cuidem dela, que se cuidem das garçonetes, que nem todas são iguais, mas infelizmente você tem que pensar que sim, existem algumas ali. E que alguma dessas garotas vai te matar, como fizeram com meu filho. Sim, que se cuidem de verdade. Agora o homem não pode nem mesmo tocar em uma menina ou abraçá-la, porque já está abusando dela, porque já está violando, porque tudo é... já. Nós, como amigos de Daryl, pensamos que ele já foi levado drogado para o motel, porque conhecendo Daryl, sabemos que Daryl teria nos emprestado. Ponto número 1. Entrar em um quarto com um acompanhante extra. Talvez sim, com 2 garotas, talvez, mas não com um homem, outra mulher e assim por diante. Então essa não seria uma atitude típica de Daryl? De início. Ele leva o carro dirigindo da Mescalera de la Roma para o Motel Picasso de Iztapalapa. Que podemos dizer que no trajeto são como quilômetros mais ou menos. Não se reporta nenhum altercação no trajeto. Ou seja, que haja alguma notícia de que colidiram. Não, nada.
chega bem ao motel, paga com cartão. Isso sim, era algo que ele podia fazer, né? Ele era uma pessoa muito cavalheira, né? Então, se ele fosse convidá-la para a festa, ele a convidaria, não é? Totalmente. Tudo parecia normal até a entrada de 4 pessoas. Ou seja, definitivamente, Dario tinha que estar em um estado em que não tomasse suas próprias decisões para permitir a entrada de 4 pessoas em um quarto. Não sabemos se elas pertencem a uma gangue como tal, a uma gangue de goteiras. Se há uma gangue registrada de goteiras aqui na Cidade do México, não sabemos se elas pertencem a esta. Sabemos que ela já tem 3 crimes antes do meu amigo. Porque quando começamos a coletar informações nas redes sociais, mais 2 pessoas apareceram para dizer que em Acapulco, 8 dias antes, eles as mesmas pessoas. As redes sociais revelaram o nome das 2 garotas. O vídeo, de fato, dela dentro de um hotel com outro rapaz, ou seja, 2 anteriores ao... apenas drogados. Nenhum assassinato antes de... O de Dario, e 1 ano antes, na feira de Texcoco, já havia tido uma morte por causa delas. Nós 2 não sabemos se pertencem a uma organização. Elas 2, como tal, já têm pelo menos 4 crimes declarados. E o homicídio do meu amigo? É isso que dizem, é isso que se comenta, que são mãe e filha, depois dizem que são amigas. Não sabemos ao certo qual é o parentesco delas. Pois parecem ter quase a mesma idade, não? Quer dizer, sim, entre 25 e 30 anos mais. Ou menos. Já 8 meses, amanhã 8 meses e não há nada. Se não encontraram algo, a promotoria teria encerrado o caso, certo? Por que a pasta ainda está ativa? Porque eles não podem. Mas também não querem. Eu pedi a responsável pela promotoria, eu disse, e agora não? Eu disse, me ajude, me ajude. Eu sei que meu filho não vai voltar, eu sei, mas eu quero fazer justiça, porque ele não deveria ter morrido como morreu. A segunda vez eu disse que ele nos repreendeu porque fizemos o que o juiz de controle disse. É como se dissesse que eu deveria ter controlado meu filho, palavras que me ofenderam. E eu disse, nunca na minha vida desejaria o que eu tenho, mas você sim. E ela me disse, eu não tenho filhos. E eu disse, agora entendo por que você é como é, por que você não faz o que tem que fazer. Por que você não sabe o que é ter um homem na sua vida? Talvez você tenha irmãos e pais, mas não um homem com o amor que se tem por um filho. Porque os filhos são tudo para nós, homem ou mulher. No entanto, não foi feita justiça pelo meu filho. E é só isso. Agora, o contato tem sido com o Ministério Público de nossos advogados. E então agora tem 20 dias para poder resolver o que eles têm preso. Mas nós, como pais, como a família que somos de Dario, queremos justiça para meu filho, porque a ele tiraram a vida e ele queria continuar vivendo como todo jovem. Para a procuradoria, que já estragou tudo desde o início, pois sabemos que definitivamente o trabalho foi mal feito desde o início. A pasta não foi aberta como deveria ter sido, né? Os processos não foram realizados como deveriam ter sido. E podemos saber que talvez isso seja o que está impedindo um pouco o processo. Que eles não querem desistir do que fizeram no início. Eles não querem se retratar do que fizeram no início. Porque talvez para eles, meu amigo seria apenas mais um número, mais um morto encontrado em uma situação deplorável, mais. Porque esses crimes não são declarados, não são levados à justiça, porque são vergonhosos para os homens. Quase todos os homens que essas mulheres abordam são casados. Então isso é um impedimento para que eles declarem totalmente.
Então, para a promotoria, talvez era um caso a mais um caso em que ninguém deporia ou levantaria a voz. Mas meu amigo era um homem de família, acima de tudo. Meu amigo era um ser amado por seus pais, por sua filha, por seus amigos, por seus irmãos, por um monte de gente. Então, a promotoria, desde o primeiro momento, fez um trabalho ruim, porque não fizeram as perícias que deveriam ter feito desde o início, porque demoraram mais de 12 horas para recolher o corpo dele, porque uma vez que o recolheram, então eu não sei qual foi o problema entre a promotoria, os peritos e as instâncias que tinham que cuidar disso, mas houve um problema. E então, agora a promotoria não quer se responsabilizar por remontar o arquivo e de judicializá-la, de já declarar. Bem, essas pessoas já estão identificadas, totalmente identificadas. Não querem emitir os mandados de prisão, colocando obstáculos repetidamente. Então, o que eu diria à procuradoria encarregada do caso é que eles comecem a fazer o seu trabalho. Primeiramente, cabe a eles montar os dossiês, não aos seus pais, cabe a eles ir buscar provas e buscar, porque eles têm uma polícia de investigação. Então, os pais deles, eles trabalharam mais durante esses 8 meses, buscando advogados e peritos externos, pois a procuradoria coloca pretextos repetidamente. E é o governo, a presidente, ao responsável pela proteção, que nos protejam efetivamente, que nos protejam, que nos façam justiça. Neste caso, justiça para Darío, totalmente justiça para Darío, para toda a sua família, porque no final das contas a quem vão dar justiça é a sua família. Meu amigo já está além do bem e do mal, mas sua família merece justiça. Sua filha merece saber que vive em um país onde pode e deve se sentir protegida e que as pessoas que agrediram seu pai estão onde deveriam estar. As pessoas que matam devem estar atrás das grades, não devem estar livres, nem pagando propinas para não serem pegas, nem... Elas não têm direitos, elas já não têm direitos. Elas perderam os direitos de ser pessoas cívicas. Quando decidiram tirar a vida de um homem ou de uma mulher, neste caso foi de um homem. Então, que a justiça faça justiça, que as entidades que tenham que se encarregar, não sei, a Procuradoria de Iztapalapa, né, da cidade, não sei quem tenha que se encarregar de fazer justiça para Ariel, mas não apenas porque ela merece, mas porque atentaram contra a sua vida, porque tiraram sua vida, seja homem ou mulher, o que for, é um cidadão e as instituições são responsáveis por cuidar da nossa integridade como cidadão. É muito doloroso ver seu filho em um saco frio e eles apenas te mostram como se fosse isso. Não é tão humanizado assim, porque ver meu filho dessa maneira, nunca vou esquecer. Nunca. Porque eu pedia para ele abrir os olhos, porque eu pedia para ele acordar, porque até hoje não consigo acreditar. Eu peço justiça pelo meu irmão. Eu, desde aquela vez, eu nunca tinha sentido o que era ter ansiedade, pânico, medo de estar nas ruas. E agora eu sinto, me dá muita ansiedade. Eu só peço justiça porque hoje foi meu irmão, mas depois vai ser outro e outro e outro. E que sejam homens, não. Não vale para o governo, para a justiça? Eu sou mulher e apoio as feministas, e me orgulho que finalmente tenhamos voz e que se faça justiça por todos os feminicídios que foram cometidos, mas também existem os homens. Mas também existem mulheres más, que agora estão vivendo suas vidas como se nada tivesse acontecido. E desde aquele dia nos tiraram uma grande parte da nossa vida. Desde que meu irmão se foi, nosso mundo parou. E é muito difícil tentar continuar com sua vida, sabendo que nunca mais vai voltar para sua casa, que nunca mais vai estar em momentos importantes.
é que agora sinto uma enorme responsabilidade de sempre lembrar a sua filha quem era o pai dela e como ele era, e que ela nunca o esqueça. E simplesmente eu quero viver livre, viver sem medo. É incrível que agora, até mesmo para sair, para se divertir com seus amigos, para desestressar, para dançar, porque não é ruim sair para se divertir. Agora, até mesmo isso você precisa ter cuidado. E eu só peço isso. Justiça pelo meu irmão, justiça pelo que fizeram com ele. Porque estamos lutando contra o governo, que supostamente é quem deveria nos proteger, não contra essas pessoas. E se pode chamá-las assim, porque eu não sei como chamá-las. Aquelas pessoas que tiram a vida, que se coloquem em nosso lugar, que tenham um pouco de empatia, que não é ruim sair para se divertir, que não é ruim conhecer pessoas, mas que tenham muito cuidado, porque agora você nunca sabe com quem vai se deparar. E que nós sabemos. A justiça não trará meu irmão de volta, mas vai aliviar um pouco a dor que sentimos diante de sua ausência. E que não seja mais um dos casos que a promotoria deixa como encerrado. Nós, infelizmente, ninguém se aproximou de nós para nos dar uma rede de apoio. Ninguém. Ou seja, tudo o que seus pais têm feito tem sido por eles e... através de sua dor e através de seu trabalho e esforço. Não sabemos de nenhuma dependência que possa... Bem, que se encarregue deste tipo de coisas, não é? Eu posso dizer aos cidadãos, às pessoas que se cuidem muito, porque lá fora não há justiça. Homens, mulheres, meninos, meninas, que se cuidem muito. Porque nossa justiça cuida primeiro de seus interesses antes dos interesses dos cidadãos. O que posso dizer sobre uma promotoria que não trabalha como deveria? Que se o mesmo juiz está dizendo que lhe trouxeram um processo sem provas, são todos os que já aparecem no meu porque não o levam. E ele disse isso, esse empático, alguns pais estão aqui. Saírem nos enganar. Imagine o que eu senti. Então... não, eu não acredito na promotoria, mas acredito nos juízes. Não acredito no trabalho da polícia de investigação, porque todos fazem de rotina, te dizem uma coisa e agem de outra maneira. Também tudo começa com a polícia de investigação. O que eles? A versão que me deram com a do arquivo é muito diferente. E o próprio Ministério Público me diz para não acreditar nos policiais. Em quem vou acreditar? Se foram os primeiros a ver meu filho, em quem você vai acreditar? Na autoridade? Então, que se cuidem, porque não há lei que os proteja. Não há nada para eles, nada para os jovens. Realmente não há. Já tudo é ruim de um homem para uma mulher, mas a mulher, quando ataca o homem, que bom que aconteceu com ele, não é? Ah, bem, porque estava em festa, porque não estava em casa. Vou fazer o comentário da seguradora, que foi a minha nova, processar um seguro de estudos que deixou para a minha neta, meu filho. E ele disse, zombeteiro. Depois de 2 horas, disse o agente. Por que ele não te levou para a festa? E ele disse, ei, você não se importa? Ele tinha direito a se divertir? Quer dizer, comentários assim em uma semana, digo, é ilógico. Então, eu não sei como nós poderíamos ajudar mais pessoas, mas posso dizer que não desistam, que levantem a voz, que procurem meios como este para que os ajudem a amplificar sua voz, onde possa ser ouvida. Que procurem, além de uma promotoria,
Porque eles cruzam os braços e dizem que não podem, que esperem, que bom que dói, não é? Porque houve zombarias. É uma zombaria total, que 8 meses depois não haja justiça e o arquivo tenha sido montado. Talvez eles não se sentem e riam deles, mas é uma zombaria total. Se são mulheres e mães, não viram o que deixaram para trás. Elas não viram todo o sofrimento que estamos vivendo com minha filha. E a mãe dela nos permite vê-la e cuidar dela. Ela saiu da cirurgia e eu a levei. Como foi doloroso tratar os curativos do palato, nem isso meu filho fazia. Cada cirurgia meu filho aprendia em vídeos e fazia os curativos em sua filha. Ela passou por cerca de 5 cirurgias na boca e ainda faltam mais. E me deixam sem o pai dela. E eu posso te mostrar milhares de fotos onde tudo é com ela. E conosco como família. Sim, éramos muito unidos, com problemas como todas as famílias, mas unidos como ninguém. Você tem ideia se algum dos meus 3 filhos sentia algo? Aí, se preocupava? Estávamos todos e tínhamos reunião de família para conversar, pais e filhos. E só pedimos justiça e que levantem a voz. Que sim, dá medo, porque sabemos que este grupo criminoso, ou essas mulheres, ou essas pessoas que tiram a vida sem nenhum sentimento, sim, elas assustam. Ao pensar que eles podem te machucar, para levantar a voz, mas é o que temos que fazer, porque o governo não nos protege, então temos que levantar a voz. Se você tem alguma história que gostaria de contar nessas entrevistas, pode me enviar um e-mail para ppmisteriocom.mx ou, se não, escreva-me no Instagram como ppmisteriomx. Seja você aqui no México ou em qualquer parte do mundo, pode ser feito por videochamada.